Para a gente começar, eu gostaria que a senhora se apresentasse, dissesse seu nome, a sua idade. Meu nome é Terezinha Keil Hartmann Klipstein, tenho 64 anos de idade, nasci de 20 de 9 de 1958, E a senhora nasceu no município de 13 de Maio, e hoje resido aqui em Chapeta. Qual que é o seu sobrenome de solteira? Terezinha Hartmann, Terezinha Keil Hartmann. Kay Hartmann. É alemão? Alemão. Os sim, dois? Os dois alemão. Meu pai e minha mãe eram alemão. E o meu pai era ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Era expedicionário. E aonde que a senhora morava lá em 13 de Maio, no interior? No interior, na linha Santo Antônio do Inhacorá, município de 13 de Maio. Mas hoje pertence àquela localidade para o município de São José do Inhacorá. Naquela época era 13 de Maio, hoje é São José. E se chama Santo Antônio do Inhacorá? Era sim, onde eu nasci, sim, era Santo Antônio. Até hoje chama assim? Sim, até hoje chama assim. Não conheço esse lugar. É muito bonita, só alemão. E terra de pedra, cera assim, né? E pertence a São José do Inhacorá hoje? Sim, hoje pertence a São José do Inhacorá. Conta um pouco mais da sua família, como que eles chegaram até lá, os seus avós, os seus pais. Bom, da minha parte, da minha mãe, eu não sei muita coisa, eu só sei que o pai e a mãe vieram de Estância Velha, hoje o município de Estância Velha, e vieram morar ali para Santo Antônio do Inhacorá, no meio do mato, se acamparam ali, né? E ali eles criaram seus 9 filhos, nós somos entre 9 irmãos, né? E sempre trabalhamos ali, né? Isso que eu sei, não sei muita coisa sobre eles, assim, né? A minha mãe faleceu muito cedo, com 50 anos ela já se foi, né? Então a gente não sabe muita coisa sobre a vida deles, assim. Mas daí, com 20 anos eu casei e vim morar aqui para Chapeta, né? Estou ali até hoje no mesmo lugar que eu vim, né? Quais que eram o nome dos seus pais? José Armando Hartmann e Emília Keil. E do seu pai, da família do seu pai, a senhora chegou a conhecer os seus avós? Conheci o avô, só o avô. Era Pedro Albino Hartmann o nome dele, só esse eu conheci. E ele morava ali em São José também? Sim, morava ali em Santo Antônio também, ali, né? Ele foi o primeiro ali? Ele foi o primeiro que veio ali, né? E daí, depois vieram tudo atrás, né? A senhora não sabe de onde ele veio? Também veio lá de Estância Velha. Antigamente era Taquari, hoje é Estância Velha, mas Lajado ali, né? É daquele lugar que eles vieram dali. Que foram as primeiras colônias? As primeiras que chegaram. E como que foi a sua infância lá, nesse local? Era difícil, era muito sofrido, era cultura pobre, não tinha muita opção de estudar aqui, né? O colégio era uma escolinha, era municipal, o nome da escola era Emílio Miller, era o nome da escola, hoje não tem mais, né? Não existe mais, era na base de 30, 35 alunos, tudo na mesma salinha, assim, uma escolinha pequenininha, era do 1º ao 5º ano, né? Eu só estudei 3 anos, só fui na escola aqui, daí não fui mais, né, que não tinha mais condições de ir, que faleceu minha mãe, daí eu fiquei em casa, que era mais velha para fazer, né. A senhora era a mais velha das filhas? Não, tinha 2 mais velhas, mas já eram casadas daí já, né. Daí fiquei eu responsável pela cozinha e lavar roupa e tudo, né. Era mais sofrido, porque hoje em dia tem máquina de lavar roupa, tem fogão a gás, tem luz elétrica, tem água encanada. Naquela época não existia nada disso, era tudo a muque, puxada a água 1000 metros, quase ser acima, para ter um balde de água para cozinha, né? Então a infância era mais trabalho? Era mais trabalho, muito mais. A senhora não lembra assim de brincadeiras? Uma brincadeira que a gente se lembra, que até o da minha neta estava esses dias, daí eu disse, aquele brinquedo se chama Cinco Maria, que é jogar com eles, tem um saquinho, mas nós ia juntar os caroços de pêssego,
né? E jogava para cima aquele. Daí ela tinha só 2. Eu disse, não, tem 5 opções para tu jogar. Esse eu me lembro bem ainda. E daí a gente jogava o caçador o caçador e como é que mais ainda? Quente, quente e bandeirinha. Porque a gente brincou, olha, eu brinquei até 17 anos, né? Depois com 18 comecei a namorar e com 20 me casei, daí não tinha. A gente tinha bastante infância. Como hoje em dia as crianças não têm mais infância para brincar. Todo mundo no celular. Todo mundo no celular. Nós se juntávamos uma turma assim de... Porque antigamente todo mundo tinha 8, 10, até 14 filhos no nosso rincão lá. E daí nós se juntávamos de 15 a 17 piazedo. Daí em domingo nós jogávamos, até bola com os guris nós jogávamos também, era tudo junto. Não se via maldade como hoje em dia. Como é que era o nome da brincadeira? Quente, quente? Quente, quente bandeirinha. Como é que é essa brincadeira? A gente pegava um pauzinho, fazia uma área, como se fosse esse aqui, ó. E daí a gente pegava um pauzinho e colocava ele de pé. Daí nós se repartia a turma. Uns iam lá de fora daquele risco ali, os outros... Então, aqueles lá de fora tinham que tentar entrar sem nós encostar neles. Daí eles tinham que pegar aquela bandeirinha, roubar ela de nós aqui de dentro, quem cuidava, e sair correndo de novo até no lugar deles lá, sem a gente botar a mão. Se nós botávamos a mão neles, eles perdiam os pontos. Né? Era uma brincadeira. E daí ganhava quem roubava roubava, não encostava. Ganhava aquele, né? Essa eu não conhecia. Uhum. E a das 5 Marias? As das 5 Maria, tu joga os 5 de caroço de pêssego, que era que nós tínhamos de bolinha, né? Tu joga elas para cima, daí tu larga eles no chão. Tu joga eles e pega eles, daí tu larga eles no chão. Daí eles têm que ficar separados, daí cada um tu fica com uma na mão. Tu joga ela para cima, tem que pegar essa uma. Até que tu conseguiu pegar as 5, segurar na mão. Daí tu larga elas de novo, que tem que cair de 2 em 2, aí tu tem que pegar. Daí depois tu tem que pegar, jogar para cima e pegar de 3 em 3. E daí a quarta, daí tem que pegar e jogar tudo eles e largar tudo no montinho. E a quinta tu tem que pegar aqui, ó, e jogar aqui para trás, depois, por meio do dedo, né? Mais difícil. É mais difícil a quinta, né? Era 5 Maria que a gente jogava. E boneca, essas coisas? Não tinha boneca. Nunca ganhamos um brinquedo. Se nós é para dizer que nós ganhamos, eu e meus outros irmãos, uma boneca do Papai Noel, nunca nós ganhamos. Brinquedo, nunca. O que a gente fazia, que hoje não sei mais, quando a gente era criança, era buscar o pacotinho nas madrinhas. Isso era a maior alegria, dia de Natal ou Páscoa, ir na casa da madrinha para pegar, como é que se diz, o pack, o pacotinho de coisa, né? Nem que era só casquinha, uma bolacha pintada, umas balinhas e um pirulito, mas era a maior alegria, é mais do que hoje as crianças ganham um monte de coisa, né? A senhora falou uma palavra em alemão? O pack, né? Que era o presente. Era o presente, é. E aí os brinquedos, então, era a maior parte pelo coisas da natureza. É tudo da natureza, né? Da natureza, né? A gente aquele, como é que se chama, trabuco? Isso nós também fazia. O trabuco nós ia no mato, buscava era uma madeira bem mole, sabugueiro que eles dizem. A madeira existe até hoje, sabugueiro. A gente cortava meio grossos os caroços, assim as varinhas, fazia assim, pegava o cerotinho, cortava aqui, e botava na ponta a frutinha de cinnamon, na frente e atrás. E daí com o outro largava, né? Era brinquedo de criança, né? Nem guria a gente brincava junto com os piazeiros quando dava as folguinhas. Mas primeiro era o serviço, depois era o brinquedo. Cada um tinha a sua missão de fazer, né? E como é que era essa divisão do serviço? Uma ia lavar a louça, outra ia limpar a casa, daí outra ia dar água, depois a gente tinha que dar água para os bichos, um dar água para os porcos, outro dar água para os terneiros, né? E a outra daí, quando a hora de tardezinho era levar um feixe de lenha, tinha que estar sempre a caixa de lenha cheia de lenha, os cavaquinhos para outro dia o pai e a mãe fazer fogo, né? Os baldes cheios de água, para ter água para tomar banho, porque tinha que tomar banho de bacia, que não tinha, né?
Isso era toda a tarefa das crianças fazer, né? Será a lenha de cerote, quando terminava aquele, daí pegar um detalhezinho, fazer um cepo de lenha, será, né? Isso desde os 7 anos a gente já estava na lira que tinha que fazer, né? E acordava bem cedo. Cedo, 5 horas da manhã o pai acordava. E daí nós tínhamos que acordar e sentar no lado deles no fogão. Nem depois, quando a mãe não estava mais, mas esse ritmo ficou, né? Tudo em roda dele sentado. Daí depois tomava o café e daí ia para fora tratar o bichareda e daí já ia para a roça. Daí eu ficava em casa, a maioria das vezes, daí para fazer, lavar roupa, limpar a casa, fazer o almoço, fazer o pão, né? O pão era feito no forno a barro, né? Não tinha forninho elétrico, não tinha essa mordomia que tem hoje, né? E também ia dormir cedo. Sim, porque não tinha televisão, não tinha nada, né? Tinha mal apenas um radiozinho, né? Agora, depois que eu casei, daí sim, daí já tinha, chegamos aqui, daí já tinha, logo não tinha luz elétrica, mas daí depois, em anos 80, daí já tinha luz elétrica aqui, né? Mas lá no pai, daí não tinha, né? E daí para iluminar de noite? Eram as lanternas de querosene, eram os lampiões que eles diziam, ou senão aquelas lanterninhas de querosene, aquelas antiguinhas que eram feitas com uma tampinha de cerveja, de garrafa, como diz, fazia um furinho dentro em cima e botava um pano que queimava, torcia ele bem e botava ele dentro da querosene e tampava aquele vidrinho que tinha aquela tampinha em cima, era um lampiãozinho. Daí tinha uns também que era já um pouco mais moderno, que tinha de vidro assim em cima, que tu botava também, né? E não saía fumaça? Fumaça saía assim, tu saía fedendo fumaça, né? Hoje em dia, Deus o livre, tu fuma um cigarro, a gente já nota a catinga. A gente se acostuma com aquele ritmo, aquele coisa, né? Catinga. Ficava preta de picomã. E vela, não faziam vela? Não, vela a gente não fazia. Isso já era mais... Mas depois daquilo, né? E da sua infância, assim, a senhora lembra de aprender a fazer algum tipo de comida com a sua mãe? Alguma coisa dessa herança que a senhora tem herdado Aprendi a fazer o pão de milho com laranja. Isso eu me lembro ainda quando a gente de tarde queria uma coisa diferente, porque era sempre feito aquele pão de milho com batata assada no forno. E daí, estou enjoada. Daí a mãe fazia, pegava um pouco daquela massa de farinha de pão de milho, pronto, já amassado. Aí ela botava um pouco de bicarbonato, pegava umas 3, 4 laranjas e picava ele bem, tirava o branco, tudo, picava e misturava um pouco de melado e assava aquilo. Então dava tipo de um bolo com um pedaço de laranja dentro. Isso eu me lembro que ela fazia, né? E o bolinho de porvilho também, a gente se lembra que faz, quando se criamos, como é que se diz, comendo a rosca de porvilho e o bolinho de porvilho. Só que hoje eles dizem pão de queijo assado no forno elétrico, mas a gente fritava na banha, né? Era tudo fritado na banha. Isso a senhora lembra de aprender com a sua mãe? Isso é que eu me lembro de aprender com minha mãe. E a senhora faz cuca, bolacha? Faço. Mas a senhora aprendeu depois? Depois. A cuca eu aprendi com meu pai. Quando eu tinha 13 anos, daí meu pai disse assim, agora vamos fazer cuca. Daí ele que me ensinou, mas era aquelas cucas de alemão mesmo, aqueles sovados, aqueles grandão, não é mais como massa mole, como a gente faz hoje em dia. Aí ele me ensinou a fazer assim, que pegasse um pires raso de farinha, pôr uma meia xícara de açúcar e o fermento e a gordura, daí botava, daí sovava depois, bem sovadinha, daí eu me lembrei, isso é o meu pai me ensinou a fazer, né? Que o pai sabia fazer porque no exército onde ele serviu, ele era rancheiro, ele que fazia comida no exército quando ele estava na guerra. E de outras comidas assim do dia a dia que a senhora cozinhava para sua família? Mas era feijão, a maioria das vezes, arroz, batata doce, caramelizado, assim, a massa era caseira, feita, não é massa, nunca tinha massa comprada, né? Era sempre a massa feita, espichado com rolo, né? E
Essas coisas, assim. Batatinha, bastante batatinha frita ou cozida, porque eu sempre colhi muito batatinha, de 15, 20 bolsas de batatinha, então a gente tinha para o ano inteiro, né? Porque tudo que tu botava na mesa era colhido, né? Porque naquela época dava naquelas roças novas, né? Era cebola, era batatinha, era alho, era tudo tu colhia na propriedade, era muita pouca coisa que ia no mercado comprar, né? E aqui, na época que a senhora veio para cá, o comércio aqui já estava mais... Sim, daí aqui já tinha de tudo, porque lá na nossa região, naquela época, eu nem ceifa não conhecia. Né? Quando eu lá não tinha, era mais ali pro lado da alegria, mas a gente quase nunca saía, não tinha carro, ficava só em casa, né? Daí quando eu casei, aqui já era tudo com trator, com maquinário, lá era tudo feito a triadeira, a muque, né? O soja cortado com a foicinha, e, né? O trigo semeado à mão, cortado com a foicinha, feito os feixes para triar na triadeira, né? E aqui não, aqui já era tudo mais moderno daí. E como é que foi que vocês conheceram até no casamento? Porque ele era de Chapeta, a senhora lá de Santo Antônio. Mas ali sempre tinha lá os bailes de dama, né? Que tinha a sociedade de dama. Então esse pessoal aqui, os rapazes de Chapeta, vinham tudo lá naqueles bailes de dama. E lá a gente se encontrou. Daí eu disse assim, eu vou tirar aquele rapaz lá, eu vou pegar para dançar. E daí eles disseram, eu quero ver tu tomar um carão. Eu disse, então eu vou mandar a segurança tirar ele para fora. Se eu vou tomar um carão, cheguei lá e convidei ele para dançar. Prontamente ele foi, daí se juntamos, namoramos 2 anos e casamos. E o que era um baile de dama? Baile de dama era assim, que as gurias tinham que tirar o rapaz para dançar. Não era como hoje em dia, que logo se junta e coisa lá. Os rapazes ficavam num lado do salão e as moças do outro lado do salão. Vamos supor assim. Então, quando era baile de dama, os rapazes não podiam convidar uma guria para dançar. Era só a dama que ia lá pedir para o rapaz ir junto dançar. Esse era baile de dama. E esse baile acontecia lá no nosso rincão? Sim, lá no nosso rincão. Uhum. Interessante. E como é que era essas festas? Quem animava? Eram músicos, eram gaiteiros, assim, umas bandas assim, que tocavam, mas não como agora essas coisas, né? Aquilo era mais, era valsa, shot, dança assim mais de salão, né? E era à noite? Era de noite, era à noite. E daí não tinha luz? Não, mas ali no salão já tinha luz naquela época, já tinha luz. Às vezes terminava, daí tinha os liquinhos, né? Que era o liquinho que a gente usava daí primeiro, né? E como é que era um dia de baile? Daí já começava a preparação já cedo, se arrumar? Sim, porque lá não tinha o que se arrumar muito, porque não tinha como tu ir, tinha que ir tudo a pé, não tinha carro, ninguém quase ia de carro, então um salto a gente já, então ia de chinelo até perto do salão, e lá então quando chegava perto do salão, tirava o chinelo, a meia que tu botava no pé para não sujar, e lá tu botava teu sapato, né? E os rapazes acompanhavam, daí as gurias, para quando eles se arrumavam, dançavam, porque aí o rapaz sempre comprava a mesa, né? Hoje eu não sei se é ainda assim, nesses bares, o rapaz comprava a mesa, e aí quando eu dançava um tempo com a guria, daí ele convidava a guria para sentar na mesa com ela, né? Daí se a guria concordava, daí ele tinha o direito de acompanhar a guria com um pedaço para ir embora também, para ir para casa. Se ela não concordava, daí não podia, né? E as roupas, assim, tinha alguma diferença, as roupas de antigamente? Não, era tudo mais ou menos como agora, só que naquela época não existia o jeans, não tinha calça jeans, era tudo aquelas pantalonas, como agora está na moda de novo, aquela pantalona de coisa que tinha mais, né, no meu tempo. E a senhora costurava? Alguém fazia as suas roupas? Não, eu mandava fazer sempre as roupas, sempre mandava fazer, né. Tinha as costureiras, que meio tinha costureira, então a gente comprava o tecido e levava lá, então elas que costuravam as roupas. Lá na sua localidade? Sim, lá na localidade. A senhora lembra quem era? Mas lembro, Dona Maria Maria Moira, era o sobrenome da costureira dela, né? Eu lembro dela ainda.
E daí comprava o tecido E sim, e levava lá. e comprava onde? Nas lojas, nós ia sempre fazer compra, daí tinha um boliche, antigamente no boliche tinha, como se diz, hoje diz boliche, no boteco, mas aquela vez era um boliche que tu comprava, tinha de tudo, tinha roupa em tecido, tinha roupa pronta, tinha, né, então perto de casa assim tinha, então a gente vendia ovo, vendia galinha, vendia porco, vendia soja, vendia tudo para aquele bolicheiro lá, então lá todo mundo comprava suas coisas. E quem que era? Ireneu Sibat era o nome do bolicheiro. A senhora tá falando um namoro, né? Como é que era o namoro? Qual que é a diferença de hoje em dia? Hoje em dia, no primeiro dia já vão dormir junto. E naquela época não era assim, tinha que, né? Era mais respeitado um outro, desde as gurias, tudo, os rapazes. Tu não via, a gente ficava domingo de tarde, sentado a tarde inteira assim num campo de futebol, proseando. Eu não via maldade nenhum um no outro, assim, né? Era mais respeitado tudo. E daí para oficializar o namoro tinha que ir na casa do... Sim. Daí eles vinham, como o Verninho vinha, daí cada 14 dias ele vinha daí lá para baixo passear, né? Daí ele já levava, ele tinha uma Kombi, daí ele levava já ali seu Ramonzinho, já levava o Runi, já levava o José Rosa, que daí ele namorava minha irmã, que hoje é meu cunhado, e daí ele, lá nas alegrias, ele já pegava um outro rapaz, levava tudo lá para o meu rincão, lá nas moças. Então era um monte que ele levava junto, cada fim de semana, cada um ele ia. Cada 15 dias ele vinha lá. Que ano que a senhora casou? 79, 7 de julho de 79. Qual que era o nome do seu marido? Evaldo Berno Klipstein. E daí a senhora veio morar pra cá depois? Aí eu vim morar aqui, sim. A senhora sabe me contar um pouco sobre a família Klipstein? Como é que eles vieram parar aqui em Chapeta? Não sei contar. Eu só sei que vieram da Alemanha, o velho Klipstein, né, que é o seu Gustavo, né, que tinha aquela terra ali no lado de cima. Isso eu só sei, mas eu não sei contar, né, da família Klipstein. Não era o seu sogro? Não, era o avô, o pai do meu sogro era, né. Ele que foi o primeiro? Ele foi o primeiro, sim. E do seu sogro, a senhora lembra, assim, ou do seu marido contar histórias aqui de Chapeta, como eles vieram? Não, eu não me lembro disso, não sei como é que era. Porque teve uma época que eles fizeram a colonização aqui, né? Sim. E aí eles venderam lotes de terras para os colonos. E se ele estava vivo, ele ia contar tudo, que ele sabia tudo. Eu esqueço, sou muito esquecido, porque não me lembro muita coisa, mas ele contava tudo, ele sabia sempre contar toda a história. E lendas? A senhora já ouviu alguém contar sobre lendas aqui dessa localidade? Aparição, ouro? Não, assim não vi nunca nada, não. Lobisomem? Não vi nada. Mas antigamente se contava muito. Sim, antigamente contavam muito, sim. Essas histórias. É, sempre contavam. A gente via os antigos contar bastante, né? Isso era para assustar as crianças? É, eu ouvia mesmo, não sei, talvez, né? Algumas podem ter um fundo de... É, uma coisa de verdade, é. A gente já está quase encerrando. Depois a gente vai dar uma volta com a senhora. Sim. E como que é o seu dia a dia aqui? Que depois a senhora vai mostrar pra gente. Eu levanto de manhã cedo, tomo meu café, meu chimarrão, tomo meu café. Daí eu vou para fora, vou ajudar a tratar um pouco. Como o guri está tirando leite agora, eu vou tratando os terneirinhos, vou tratando os porcos, as ovelhas e coisa. Daí depois eu vou ali na minha estufinha, ali vou cuidar um pouco, que tem pouca coisa agora.
Daí eu fico trabalhando um pouco, porém não trabalho mais muito como a gente trabalhava, mas um pouco trabalho ainda, né? Cuida. Né? Daí vem para dentro, de meio-dia minha nora faz a comida, né? Daí eu almoço e depois descanso um pouco, de tarde eu vou lidar de novo por ali, né? Qual que a senhora acha que é a importância de resgatar o passado, não deixar que ele seja esquecido pelas próximas gerações? Isso é muito importante, porque isso sempre é tão bom tu pegar uma coisa antiga e olhar como é que era, né? E desde uma foto, né? Como a gente muda, como, né? E desde como a gente mesmo, olha quando tu vê como a gente era jovem e agora como a gente é agora, né? Isso é bem interessante, né? E as futuras gerações, se não deixar nada... Sim, como aqui, ó, eu entrei aqui em 79, então aqui tinha 8, 9 moradores por ali morando aqui, ó. Tinha 3, ali assim tinha uma olaria, e hoje não tem mais nada. Quem chega agora diz, mas está tudo tapera. Mas tinha a moradia do velho Clipstein, tinha a moradia do seu Nelson Cima, tinha a moradia ali do Fermino, isso era tudo assim questãozinho. Daí ali embaixo tinha outra, daí aqui tinha uma olaria grande com bastante gente morando, para baixo tinha o Antônio Boiasque morando, e assim tu vinha vindo. Aqui tinha mais uma olaria grande que não tem mais, ali tinha seu Ramon Ochenes, tá tudo tapera hoje em dia, né? Não, então antigamente tinha tudo isso, e agora, há 40 anos atrás, né? E hoje não tem mais, então. Tinha muito mais pessoas morando. Tinha muito mais pessoas, muita gente, muita gente. Bom, para a gente finalizar então, a gente sempre pede para o nosso entrevistado para se quer deixar uma mensagem, né? Assim, como essa é uma gravação, vai poder ser visto no futuro pelos seus netos, bisnetos. Se a senhora quer deixar uma mensagem para eles, para sua família, de algo que a senhora aprendeu. O que eu podia falar agora também? Que isso sirva de lição para os filhos, para os netos, e que um dia podem ouvir a voz da gente, que de recordação, né? De que um exemplo de vida que a gente viveu já, né? E agradecer pela oportunidade que eu tive de fazer esta entrevista, então.